Daí, beleza? Tudo credo? Tchulala, tchulala, tchulala. Pois é, né? Nessa semana eu tava lá em casa e daí eu tava observando meu irmão assistindo desenho e me lembrei do tempo que eu era criança e assistia desenho. E comecei a comparar assim, os desenhos de antigamente com os desenhos de hoje. Antigamente os desenhos mostravam assim mais o lado da criança mesmo, de brincar, de desvendar mistérios, né? Aquela coisa toda assim de criança mesmo. Hoje em dia os desenhos não mostram mais isso. Hoje os desenhos de hoje em dia mostram a violência, matança e outras coisas que envolvem aí o mundo. Os desenhos que eu assistia antigamente, eu não sei se você vai se lembrar, mas era Fantástico Mundo de Bob. Em inglês chamado Bob World. O que era um Fantástico Mundo de Bob? Envolvia assim uma criança que saía de casa e dentro da sua imaginação ela inventava um outro mundo, né? Que é o que hoje as crianças deveriam fazer, é usar a imaginação e não ficar aí brincando de arminha, ficar se matando, ficar xingando. Na entrada do desenho existia um cara que é um comediante famoso, né? E ator, comediante chamado... Esse nome aqui, eu não sei falar esse nome, então eu já vou escrever aqui. E ele, no começo do desenho, ele conversava com o Bob e no final ele passava a mensagem do desenho. Então, para você ver a diferença, acontecia o desenho e no final ele ainda contava a mensagem do que o desenho quis mostrar para o público. Então, veja que é interessante. Outra coisa que eu assistia também quando eu era criança era a Rupert. Tanto é que Rupert, ele passava na TV Cultura e foi transmitido até 2007. Quem retratava esse desenho? Ele retratava ele tentava desvendar diversos crimes e desmascarar vilões. Então, ou seja, era uma coisa interessante, tinha uma história de amizade, uma coisa que envolvia a criança a assistir aquele desenho. Outro também, só que já não é desenho, é programa. Hoje também os programas eu acho ridículo. Os programas hoje em dia estão muito voltados assim entre Xuxa, ou se não, você entra lá no parto do Yudi e da Princesa. Então são uns programas assim que eu não acho graça. Talvez seja porque eu não sou mais criança, eu não tenho aquele espírito de criança de ficar assistindo esse tipo de programa. Ou seja, os programas que eu assistia antigamente, eu não sei se você vai se lembrar, mas era o Cruz. O que era o Cruz? O Cruz era uma turma que envolvia 3 meninos e uma menina, se não me engano, essa menina acho que eles não queriam que entrasse. E eles tinham uma rivalidade, ou seja, era um programa que mostrava que tinha uma história, como se fosse um teatro, ou seja, tinha a turma de cima, né, a turma de cima e a turma de baixo, então eles tinham essa rivalidade, então era uma coisa interessante. E dentro desse programa, né, eles transmitiam os desenhos animados. Qual eram os desenhos animados? Não eram esses desenhos de hoje em dia que tem violência, não. Era Timão e Pumba, que eu me lembro, o Máscara, que era um dos desenhos que eu assistia, e tantos outros desenhos que eu não me lembro agora de cabeça. O Cruz, ele começou lá nos anos 90, né? E em 28 de abril de 1997, que realmente ele deu entrada aqui no Brasil, que foi lá no caso no SBT, que o SBT que transmitia naquele tempo. E até 2003. Depois de 2003, eles ainda passaram o Cruz, porém era reprise de 2002, pois o Cruz pertence ao Walt Disney. Como lá eles já tinham gravado, aqui era só as reprises do que foi gravado lá na Disney, certo? Enfim, era um programa muito interessante e que eu gostava. Outro programa também que eu achava muito interessante, o Mundo de Beakman, né? Ou Beakman's World. O Mundo de Beakman era muito interessante no sentido que também envolvia uma história e dentro dessa história envolvia outras coisas que eram do programa mesmo. Era um programa onde eles faziam experiências. E essas experiências eram interessantes porque quando eu era criança eu queria fazer essas experiências também. E fora que ele também tirava muita dúvida. O Beakman, no caso, que era um ator também representado por esse cara que está escrito aqui, né? Ele juntamente com o Lester, quem que é o Lester? É o Rato, a Rose, a Lisa e os 2 pinguins. É interessante que na entrada do mundo de Beakman tinha 2 pinguins no gelo e acho que eles apertavam o controle, daí aparecia lá o Mundo de Beakman. Cara, era muito massa. É muito melhor que ficar assistindo Yuji, Priscila e Xuxa. Pode ter certeza disso. Outros desenhos também que eu assisti e achava muito interessante era Cavalo de Fogo, também eu assisti, que é um filme, desenho antigo e também tinha uma história e não era tão violento. Talvez tinha algumas coisas assim que hoje em dia eu vejo como uma coisa meio esquisita, que
que é aqueles meio que demônios, entre aspas, assim, que eu não sou muito chegado, mas naquele tempo eu assistia, né? O Máscara também era um desenho que eu assistia, e até um tempo atrás acho que passava no SBT, não sei se passa ainda porque eu não assisto um desenho no SBT, então eu não sei se está passando ainda, mas era um desenho que eu assistia também. Tanto é que o filme e o ator que representou o filme, o Máscara, eu sou muito fã dele, que é o Jim Carrey. Outros também que eu assistia é Tintin, foi também um desenho antigo que eu assistia, e esse foi feito o filme deles, até saiu o jogo, tudo mais da aventura do Tintin. Praticamente todo mundo já deve ter assistido esse filme, e eu acho que eu não preciso comentar sobre esse desenho, e praticamente é a mesma coisa do filme, porém não é daquele jeito. O desenho é mais leve, até tanto o filme eu achei um pouco, entre aspas, assim, meio sei lá, esquisito no sentido que foi muito digitalizado por causa do computador, eles usaram muito aquela coisa, e o desenho ele já era mais natural, uma coisa mais tranquila. Infelizmente, também eu assisti Teletubbies. Eu digo infelizmente porque foi uma coisa assim que hoje em dia eu falo por que eu fiz isso. Porém, eu era criança e eu gostava de assistir Teletubbies, principalmente na parte do solzinho, onde eles davam tchau. Se você está assistindo esse vídeo, com certeza você deve estar pensando, putz, eu assisti Teletubbies também. E para quem está dando risada de mim, eu não estou nem aí para você. Enfim, todos esses desenhos que eu assisti são desenhos que eu gostava e que me matavam quando eu saía da escola para poder chegar em casa rápido, para poder assistir, porque no caso eu saía da escola umas 11 e pouco, então eu saía correndo, porque os desenhos iam até meio-dia, então eu saía me quebrando para poder chegar em casa e assistir os desenhos. Alguns desenhos passavam à tarde, que era no caso do Rupert, do Tintin, passava-se à tarde, então eu assistia na TV Cultura. Outro programa também que eu acho muito interessante, que passava antigamente, não sei se passa, era Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum é uma coisa e Rá-Tim-Bum é outra coisa, certo? Até que Rá-Tim-Bum é uma palavra meio esquisita, que muita gente diz que é coisa do demônio essa palavra aí, mas eu não sei, eu não vou falar e sei lá. Enfim, o Castelo Rá-Tim-Bum também era uma coisa assim muito interessante, e eu vou dizer, eu assisti, gostava muito, principalmente do Nino e aquela coisa toda, o Etevaldo lá, a outra lá, Caipora também, e a Cobra Celeste. Enfim, eu gostava de assistir. Hoje em dia, os filmes estão uma porcaria, porque o filme começa mais ou menos, fora que o filme já começa com um monte de letreiro, daí de repente o filme já começa do nada. Daí a metade do filme você já está meio assim esquisito, você não sabe o que está acontecendo. E o final piora mais ainda porque é um final assim sem sentido. Daí você pensa assim, não, os caras vão fazer o número 2, né? No caso o número 2 no sentido do filme 2, né? Mas não, os caras não estão nem aí, não vão fazer. Agora os filmes que não levam a nada, que não prestam, como Harry Potter, que fizeram 1, 2, 3, 4, e, enfim, Crepúsculo. E outros filmes aí que eles fizeram até o número 3, número 4. Nossa, Homem-Aranha também é outro. Pelo amor de Deus, é um troço assim sem noção. Claro, eu assisti todos. Eu não vou dizer que eu não assisti Crepúsculo, eu não vou dizer que eu assisti Harry Potter, eu não vou dizer que eu não assisti Homem-Aranha. Assisti. Porém, eu acho assim que é uma coisa sem noção. Agora saiu esses filmes, saiu o Thor também, que eu achei muito sem noção. E agora saiu esse novo filme aí. Enfim, ou seja, eu praticamente assistia mais os filmes antigos. Eu já assisti os filmes Os Mortos-Vivos, que eu praticamente dei risada, tipo é um filme entre aspas de terror, porque eu dei mais risada do que fiquei com medo daquele filme. Fora que quando os mortos saem da terra, tipo tem um cara que tira a mão e daí enche de fumaça. Enfim, você dá muita risada. Eu não gosto mais de ficar assistindo filme de terror no sentido de zumbi, porque esses filmes de zumbi são tudo igual. Os caras ressuscitam, sempre matam um monte de gente, sempre por causa de uma doença que contamina a terra. Daí dessa doença, sempre alguém vai querer salvar a pele, vai querer salvar o mundo, e sempre salva uma pessoa e aquela coisa toda, da mesma história de sempre. Ou seja, enfim, filme de zumbi é tudo a mesma coisa. Outra coisa também que eu acho ridículo é o futebol. É aquela loucura toda, uma vez do governo pegar o dinheiro e daí investir em infraestrutura, nas escolas, em saúde, ele está investindo em futebol e na Copa do Mundo. O que eu acho do futebol? Eu acho que o futebol não tem graça. Porque o futebol antigamente talvez até ia, porque o futebol antigamente o cara tinha que pagar para jogar. E hoje o cara não paga para jogar, o cara é pago para jogar.
Antigamente os caras tinham que pagar para sair daqui para ir a outros países jogarem futebol. O jogador para poder ir para outro lugar, no caso representar o Brasil, mas ele não está representando o Brasil, ele está representando ele mesmo e o bolso dele. Ele não está representando o Brasil. Outra coisa que eu acho ridículo também é a pessoa falar assim, por exemplo, o time X jogou com o Y e daí o Y ganhou, o cara fala assim, nossa, nós ganhamos de 3-1 de vocês. Primeiramente, nós ganhamos, ou seja, você não está jogando no time, então você não pode falar nós ganhamos. A pessoa que você está se dirigindo falando isso, ela também não está jogando no time. Então por que você está falando isso para a pessoa? Vai falar sim para ela. O time que eu torço ganhou de 3-1 do time que você torce. Daí talvez esse sentido da palavra seria o certo de falar. Não dizer o meu time ganhou, nós ganhamos. Primeiro que o time não é teu e você não está jogando no futebol, então você não pode falar nós ganhamos. São coisas assim que eu fico escutando e às vezes eu dou muita risada. Fora isso, é pessoas que assistem futebol e começam a gritar com a TV. Cara, se toca. Os caras estão jogando, eles nem estão aqui, eles nem estão vendo você. E você fica gritando, vai lá cara, vai lá, joga a bola no gol. Por que você não jogou a bola no gol? Mas que só você ter jogado um cara... Que é isso? Sem noção isso aí. Você vai ficar gritando pro cara jogar a bola no gol, pro cara passar a bola, xinga o juiz não tá nem escutando você. Às vezes eu fico vendo os caras assistindo futebol e eu dou muita risada. Enfim, é isso que eu queria falar. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal aqui em cima, dê um joinha, beleza? Até a próxima no canal Calma, não se irrite.